Queria colocar o fone, só um minuto, gente. Vou colocar o fone aqui, porque aí se alguém falar alguma coisa, vocês não escutam, só eu, né? Esqueci. Deu. Alguém abre o áudio aí? Fala qualquer coisa? Qualquer coisa. Boa. Deu certo, ficou bem melhor assim. Valeu. Então vamos lá. Então, gente. Opa. Agora ficou. Bom, então, né, acho que eu tinha comentado semana passada, né, que a gente ia entrar na parte ambiental aí. E aí eu ia dar aula, né, sobre aquecimento global, sobre lixo, né, sobre sustentabilidade, essas coisas aí. A química ambiental, né, de forma geral aí, que o Enem gosta bastante, né? E aí eu vi que ia ter muitos temas, né, nessa parte de química ambiental aí relacionada aos ciclos. E aí eu perguntei, então, já que a Ana disse que provavelmente não ia dar para vocês, eu resolvi passar, então, né, já introduzindo, então, que vai complementar bastante coisa, né? Camada de ozônio e tudo mais, que a gente vai ver nas próximas aulas ou na próxima aula aí, né? Então, gente, hoje eu vou passar os ciclos, né? Então, eu vou comentar com vocês, existem mais ciclos, né? Biogeoquímicos, que a gente chama, então essa disciplina vocês poderiam estar vendo ela na biologia, né? Talvez na geografia, né? Por ter muita geologia, mas eu vou passar aqui na química, então, para vocês. Então é bem interdisciplinar aí, talvez vocês vão ver conteúdo que vocês viram em outra matéria, muita coisa de biologia, por exemplo, algumas coisas de geologia que vocês podem ter estudado em geografia, né? E várias coisas vão conversar com o que a gente falou de química aqui também, tá? Então eu vou comentar alguns processos, algumas moléculas aí, né? E é legal vocês terem essa. Vou repetir bastante coisa para ver se fixa, né, esses ciclos, porque esses ciclos aí, que nem eu tô falando, essa matéria é legal, é importante porque pode estar relacionado, às vezes, se tiver uma boa compreensão dessa, da próxima aula, né, às vezes não só na parte de química, né, isso aqui pode vir numa disciplina de biologia, numa disciplina de geografia, né, parte climática e tudo mais, então, é, a probabilidade disso cair dentro da química já é altíssima, né, como eu disse nas primeiras aulas, a orgânica e essa parte de química ambiental que mais cai no Enem, mas ainda existe a possibilidade de cair em outras disciplinas, né? Porque está tudo meio relacionado, tá? Então, espero que seja útil aí para vocês, né? Vocês pegarem aí a ideia dos principais ciclos e tudo mais, vai ajudar bastante, com certeza. Os principais fenômenos, moléculas, processos envolvidos, né? Eu vou tentar ficar repetindo aí, mostrar imagens diferentes dos mesmos ciclos, né? Para ver se vai fixando, tá, gente? Bom, mas então, como eu disse, a gente vai falar de 4 ciclos, então, né? Do carbono, do nitrogênio, oxigênio e da água, tá? Acho que hoje a gente vai falar carbono, nitrogênio e oxigênio aí, deve ser o que dá tempo. Na próxima aula a gente finaliza com a água e entra na parte de química ambiental mesmo e os efeitos, né? Então, o que são, né, esses ciclos biogeoquímicos, né? Então, os ciclos biogeoquímicos são os processos que vão ocorrer na natureza, né, para garantir a reciclagem desses elementos que a gente está tratando aqui, né? No caso, o oxigênio, carbono e nitrogênio, que a gente vai abordar hoje, né? Então, são esses ciclos, né, que vão possibilitar aí que os elementos interajam com o meio ambiente, né, com os seres vivos, com a biosfera, né, e garantem aí que o elemento flua pela atmosfera, pela hidrosfera, pela litosfera e pela biosfera, dentre os organismos, né? Dentro da cadeia alimentar e tudo mais. E os principais que a gente tem, os principais ciclos que a gente tem, bioquímicos, né? É o da água, que provavelmente vai ficar para a aula que vem, né? O do carbono, oxigênio e nitrogênio, tá, gente? Aqui um resuminho aí, um mapa mental, né? Ciclo do carbono, da água, do oxigênio, que são, tá? Depois, se vocês tiverem interesse aí, eu envio para vocês. Bom, então vamos iniciar aí falando do ciclo do carbono, né? O carbono que a gente já falou tanto, né? Em várias aulas. Então, várias coisas que a gente comentou na parte orgânica, de hidrocarbonetos, né? Várias coisas eu imagino que vocês viram em biologia, tá? Vai estar relacionado aqui, vai estar interligado. Então é até legal para vocês ir associando as ideias, né? Bom, então, o ciclo do carbono, né, é um ciclo biogeoquímico que vai garantir a reciclagem, obviamente, do carbono, né, possibilitando, então, que o carbono
interaja com o meio e com os seres vivos e passe etapas, né? Seja entreconvertido, vamos pôr dessa forma, né? O carbono vai variar aqui na atmosfera, né? Não só na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera, na biosfera, dentro dos organismos, né? Então ele vai ser transposto aí, mudando muitas vezes de forma, de composto, mas o elemento vai sendo carregado dentro desse ciclo aí, tá? Passando. Nesse ciclo, então, a gente vai ver que o carbono vai se movimentar aí pela atmosfera, litosfera, hidrosfera e pela biosfera, tá? E aqui, né, já adiantando, então, a gente vai passar passo a passo disso, mas só para quando vocês pegarem uma imagem, né, o Enem traz muitas imagens, às vezes pode ver uma imagem similar a essa, né? Então, aqui a gente já consegue ter ideia dos principais eventos que ocorrem dentro do ciclo do carbono, né? Então, a gente tem o CO2, né, o dióxido de carbono, o gás carbônico lá na atmosfera, na forma gasosa, né? O gás importante aí, quando a gente for falar de efeito estufa, na próxima aula, né? Quando a gente já pegar um problema em si. Então, a gente tem o CO2 aí na atmosfera. Esse CO2 é utilizado aí pelos organismos fotossintetizantes, né? Mais água e com a utilização de energia solar aí da fotossíntese, né, eles produzem moléculas orgânicas, produzem glicose, né? São organismos produtores, então isso é um termo importante, tá, gente? Vai ter até questões mais à frente que a gente vai abordar, tá? Eu vou trazer uma questão de, conforme acaba o ciclo, eu vou trazer uma questão do ciclo e tudo mais. Então, a gente tem esses organismos que produzem molécula orgânica, produzem glicose a partir do CO2 atmosférico aí, né? Pelo processo de fotossíntese, né? Mais água. Aquela reação que eu imagino que vocês já estão familiarizados, né? Água mais CO2 gerando glicose e liberando o que? O2 no processo que a gente vai ver no ciclo do oxigênio, né? Bom, além disso, né? Esses organismos aqui, então, como uma árvore, uma planta e tudo mais, né, podem sofrer depois de decomposição. Ou até nós mesmos, né, os animais, os seres humanos, então a gente pode ser decomposto aí e liberar esse carbono, então, em outras formas, né, ele se decomposto aqui na crosta, né, da Terra, aqui na Terra mesmo, né. E foi assim, então, que a gente comentou lá, que nessa deposição de carbono aí, que a gente tem com um processo de milhares de anos, né, milhões, agora não me lembro especificamente, que a gente tem aí os fósseis, né, os combustíveis fósseis, que são depositados aí na Terra, né? De milhares de anos atrás, a gente brincou lá com os dinossauros, né? Então, a matéria orgânica, planta, dinossauro, animal, tudo que tinha há milhões, milhares de anos atrás, né? É decomposto aqui, né? Depositado nessa Terra e depois nessas camadas vão sendo sobrepostas e esse processo depois vai culminar aí na formação dos combustíveis fósseis, né? Que é hidrocarbonita, carbono, né? E esse carbono depois a gente extrai, né? Usa nas indústrias, usa nos carros, né? Usa para gerar energia de várias formas, em processos que vão emitir o quê? CO2, né? E esse CO2 depois volta então para a atmosfera aqui, em excesso, já que quando a gente pega os combustíveis fósseis aqui, é um CO2 que estava parado embaixo da Terra e não fazia parte do ciclo há muito tempo, então a gente está aumentando, adicionando isso aqui ao ciclo do carbono, tá? A mais, e por isso que a gente chama de efeito estufa, por isso que está subindo a temperatura, porque a gente está tendo um plus aí, né? Um aumento, né? Nessa quantidade de carbono atmosférico, né? A gente tem outros processos importantes também, né? A gente tem a respiração das plantas, por exemplo, né, que vai liberar gás carbônico com a nossa respiração, né? A gente vai respirar O2 e liberar CO2, né? E os outros animais também, tá? E além de liberar outras formas, né? Depois a gente vai ver nas próximas aulas aí o ponto do metano, né? E os animais, né? Que liberam metano, que é um gás extremo que contribui fortemente para o aquecimento global também, que também tem carbono, né, na sua composição. Além disso, a gente tem outros processos, tá, gente? Que nem, né, processos geológicos, né, em que tem também a transferência do carbono, né? O carbono, por exemplo, né, ele pode ser transferido da água, né, trocado aí entre a forma gasosa e entrar na água, vamos pôr dessa forma, né, por simples troca, por contato direto com a água, tá? Então ele também já é uma nova forma aí de passagem. Mas vamos passar então ponto a ponto cada uma dessas partes do ciclo do carbono, né? A gente pode dividir ele, né, em dois outros ciclos, né?
distintos, né? Que é o ciclo geológico, então vai envolver os fenômenos geológicos do carbono, tá? Que nem eu disse, né? A troca direta com a água de carbono, processos vulcânicos, né? Então, de liberação desse carbono, processos envolvendo rochas, né? Então, geralmente processos que não têm relação aí com os seres biológicos, né? E a gente também tem um ciclo biológico aí, então, envolvendo a vida e os organismos, né? Então, a gente vai ter o carbono sendo passado via teia alimentar, via cadeia alimentar, né? E também por processos biológicos aí, que nem respiração, que nem fotossíntese e tudo mais, tá, gente? E aí, esses dois ciclos, né, apesar de ser mais fáceis de entender separadamente, eles estão completamente interligados, né, porque o carbono vai passeando, né, não define só geológico, só biológico, né, tá tudo interligado dentro do ciclo que vai se mantendo, e esse carbono vai sendo passado e vai circulando, né. Bom, então vamos comentar um pouco, né, sobre cada um desses ciclos, né. Primeiro a gente tem um ciclo, então, geológico do carbono, né. Então, o ciclo geológico do carbono vai ser responsável por regular a movimentação desse carbono, né, na atmosfera, na hidrosfera, litosfera, e se destacar, então, né, a gente destaca o processo geológico do ciclo do carbono como um ciclo mais demorado, porque processos geológicos são processos mais demorados, tá? Então, né, como a gente sabe, o carbono é encontrado nos solos, tá? Matéria decomposta e tudo mais. Nas rochas ele também está presente, a gente vai ver exemplo mais à frente. Nos ambientes aquáticos também, nos oceanos, né, e na atmosfera também, né, como na forma de CO2 e outros compostos. E o CO2, né, que está presente na atmosfera, né, como eu tinha dito, ele é solúvel em água, tá? Então, existe, né, ocorre uma troca contínua aí de CO2 da atmosfera do ar, né, com o ambiente aquático. Então, esse CO2 que está no ar, tá, que está na atmosfera, é trocado constantemente aí na água por simples troca, processo que chama simples troca, né? Então, opa, isso aqui que eu fiz aqui não, é a passagem, então, desse carbono aí, atmosférico, né, para o carbono na água. Deu BO aqui, gente. Só um minuto. Agora sim. Bom, e outra forma que a gente tem aí, né, de movimentar esse carbono dentro do ciclo, a gente não, né, que ocorre aí, é quando esse CO2, então, vai se dissolver na água da chuva também, tá? Produzindo H2CO3, né, ácido carbônico. Opa! Produzindo aí o ácido carbônico, tá? H2CO3, que é uma solução ácida, obviamente, facilita, então, a erosão nas rochas silicatadas, tá? Então, esse composto aqui, né, ao CO2 se dissolver na água da chuva lá, produz H2CO3, esse ácido, e que vai contribuir, vai facilitar aí com a erosão, então com o desgaste desses tipos de rocha, tá, gente? A gente tem também o processo que é chamado de intemperismo, né, que é o conjunto de processos que levam, então, à desintegração das rochas, né, a degradação dessas rochas, porque é provocado também aí pela liberação de cálcio 2+, né, dos íons cálcio 2+, e de HCO3, tá? E esses íons, então, podem ser levados ao oceano, né, para o oceano, após serem aí desintegrados das rochas, né? Essa rocha, como se ela esfarinhasse, vamos pôr dessa forma, né, não um bom termo, e libera esses componentes aí, então, para o oceano, né? E aí no oceano, então, eles podem ser utilizados por organismos marinhos e formar as conchas, né? Então, assim que a gente tem informação daquelas conchas. E essas conchas, então, quando esse animal morrer, né, vão ser depositadas no ambiente, tá? Seja aquático, seja terrestre, né, fazendo parte aí do sedimento, no caso dos oceanos, né, sedimentando aí o fundo dos oceanos. Esse sedimento depois, né, vai formar as rochas que a gente chama de rochas calcárias. E o CO2 ainda, né, também pode ser liberado pelos vulcões na atmosfera. Então, a liberação de CO2 por vulcões também é um processo geológico, obviamente. Então, aqui a gente está citando fenômenos, né? Degradação, a desintegração das rochas, né?
A acidificação aí por meio do gás carbônico, né, da chuva, e essa acidificação da chuva, né, depois faz com que degrade as rochas, a formação das conchas, né, e depois a deposição no fundo dos oceanos, formando essas rochas calcárias. Então, os vulcões liberando CO2 são todos processos geológicos aí, em que o ciclo do carbono está envolto, né, está sendo transferido, está dentro desses processos. E a gente tem por fim também, né, o outro ciclo que seria o ciclo biológico, e ambos interligados, obviamente, né, do carbono, né? Já o ciclo biológico, então, vai estar relacionado com os organismos, né, com os seres vivos. Então, ele pode ocorrer tanto no meio terrestre como aquático, obviamente, né? E a gente, né, tem alguns processos importantes aí no ciclo biológico do carbono, né? Então, se a gente pegar aí os organismos fotossintetizantes, né, como eu tinha comentado, eles são responsáveis aí por retirar gás carbônico da atmosfera, né? Eles, né, por processo de fotossíntese, esses caras absorvem o CO2, né, mais água, e aí com a utilização da energia solar, ultravioleta aí, eles liberam então moléculas orgânicas, né, que nem a glicose e também O2 na atmosfera, né? Então absorve CO2 e libera O2, né? Bom, no processo de fotossíntese, né, esses organismos vão utilizar CO2 e liberar O2, como eu estava falando, né, então contribui para a redução aí do efeito estufa, né, e na fotossíntese o carbono é utilizado então para fabricar as moléculas orgânicas, como a glicose, que depois a gente vai usar aí na respiração celular, né, para produzir energia, a glicose como fonte de energia aí, que a gente vai usar para os nossos processos orgânicos, né, para tudo que a gente faz, na verdade, né. Bom, os organismos, né, precisam então de matéria orgânica, precisam de energia, precisam de glicose, né, para sobreviver. E aí a gente tem então organismos autotróficos, né, que são os organismos capazes aí de produzir moléculas orgânicas, são os produtores, tá, gente? E a gente tem também os organismos heterotróficos, né, que é o nosso caso. São organismos, né, que necessitam consumir moléculas de outros ser vivos que a gente não é capaz de produzir o próprio alimento, vamos pôr dessa forma, né? Então a gente precisa consumir, a gente precisa, né, nós como seres humanos e os demais animais, né, a gente precisa se alimentar de plantas ou se alimentar de outros animais para consumir o alimento, a fonte de energia, né? Enquanto que os autotróficos, né, autotróficos, é, não, né? Eles são capazes, são seres produtores, são capazes de produzir o próprio alimento, nós somos consumidores, então a gente consome esses caras, né, o que eles produzem, né? É, Bom, desse modo, então, através dessa matéria orgânica, né, o carbono vai passando aí pelas cadeias e teias alimentares, que é sempre importante, então, quando a gente fala de ciclo, né, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, então, todos percorrem aí a cadeia alimentar através dos processos, né, de alimentação. Então, né, tem a planta, um certo animal come a planta, ou um inseto come a planta, um anfíbio come um inseto, um outro, sei lá, um réptil come um anfíbio, né? A gente come esse réptil e assim por diante, né? Alguém come a gente e tudo mais, seguindo então a via cadeia alimentar, tá? E aqui de novo, né? Uma imagenzinha representando então os ciclos do carbono, né, envolto aqui as principais reações. Então, a fotossíntese é sempre importante se está absorvendo o CO2 aí para produzir moléculas orgânicas, né, e liberando O2 no processo. Aí tem o decaimento, né, de organismos feitos de carbono, os processos de decomposição aqui embaixo. A gente tem o carbono fossilizado, né, que depois vai virar ali, ou sedimentado, né, que vai virar vai ser o combustível aí que a gente vai utilizar como combustível fóssil, né, que foi sedimentado aqui e virou hidrocarboneto, que nem a gente falou lá na aula de hidrocarbonetos. A gente tem um processo aqui, processos orgânicos, né? A gente vai falar lá no ciclo do nitrogênio, então, dessa troca de nutrientes, bactérias decompositoras e tudo mais, né? Mas aqui pegando só a parte do carbono, né? Depois a extração, então, por exemplo, desses combustíveis fósseis, a emissão no meio, né? Desse dióxido de carbono aí na atmosfera, tá? O carbono aí, o oceano absorve, como a gente falou lá nos processos geológicos, né? O oceano absorve CO2 da atmosfera por troca simples, troca direta, né?
O CO2 é solúvel na água, e o carbono, então, é usado nas conchas também dos organismos marinhos, como a gente falou, essas conchas podem se depositar no fundo dos oceanos e formar rochas, né? E também tem a parte aí, toda a parte relacionada aos seres vivos, à cadeia alimentar e tudo mais, né? Além do processo aqui de fotossíntese, tem o processo de respiração, né, que vai liberar CO2. E aí tem as plantas, né, com carbono na sua composição, os animais comem essas plantas, a gente come esses animais, né, segue via cadeia alimentar, né? E acho que seriam esses, né, os grandes pontos, tá? Bom, então os seres vivos também são responsáveis aí pela liberação de gás carbônico no ambiente, por dois processos, né? A gente tem a respiração, como eu estava comentando, e tem o processo também de decomposição. Então, por esses dois meios, a gente libera gás carbônico no meio, por esses dois meios a gente libera gás carbônico aí na atmosfera, né? Então, pelo processo de respiração, né, os organismos vão utilizar o oxigênio, né? A gente inspira, absorve o oxigênio, né? E libera gás carbônico no processo, né? Já na decomposição, então, a gente vai ter liberação de gás carbônico e água. Então, a gente tem moléculas orgânicas que vão se decompor, né, liberando gás carbônico e água, tá? Então, são os dois principais processos aí que a gente tem liberação de CO2, né, por parte desses organismos, como a gente, né? Então, respiração e decomposição. Respiração, a gente absorve, né, O2 e libera CO2. E as plantas também fazem respiração, tá, gente? É, assim como elas fazem fotossíntese, né, elas também realizam a respiração. Então, é por isso que as plantas contribuem, na verdade, muito pouco para o efeito de efeito estufa, que a gente para diminuir o efeito estufa, né, a gente tende a pensar aí nas florestas e tudo mais como grandes liberadores de O2, né, mas a gente vai ver mais à frente aí que o grande produtor de O2 de oxigênio atmosférico aí, na verdade, na hora que a gente for ver lá no ciclo do oxigênio, são as algas, né? São os fitoplânctons, na verdade, né? Então, responsável por produzir 95% do oxigênio da atmosfera, né? Bom, mas voltando aqui, né, nos últimos anos, então, os seres humanos aí têm contribuído bastante, né, significativamente com o aumento dos níveis de gás carbônico na atmosfera, aí, principalmente por esses processos aí de buscar esse carbono que estava fora do ciclo, né, lá nos combustíveis fósseis, né, e está depositado lá embaixo, né, há muito tempo sem interagir dentro do ciclo e a gente está adicionando ele a mais aqui dentro desse ciclo do carbono na atmosfera, fazendo com que, então, contribua para o efeito estufa, né? Então, tem várias atividades relacionadas, né? Como desmatamento também, né? A utilização de combustíveis fósseis, como eu tinha falado, né? E com isso também a gente tem observado aí essa acentuação, então, do efeito estufa, né? Por esse tipo de processo. E aqui, novamente, né, uma imagem, então, né? O CO2 pode ser transferido da atmosfera para o oceano por simples troca. Esse CO2 pode se transformar em carbonato de cálcio, formando as rochas, né? Formando as conchas, né, de animais marinhos, que depois são depositadas aqui, né, como a gente comentou lá, e formam as rochas, né? As rochas de calcário, né? A gente tem a extração desses combustíveis fósseis aí que foram depositados, né, originados aí por depósito de carbono de muito tempo atrás. A gente extrai ele, né, utiliza em processos industriais aí, libera esse, devolve esse CO2 para a atmosfera, né? A gente respira também, liberando CO2 na atmosfera. Os animais se alimentam do carbono e dão, né, esse carbono vai sendo passado aí pela cadeia alimentar. A gente se alimenta desses animais, né, e as plantas aí, algas e tudo mais, vai retirar CO2 da atmosfera aí pela fotossíntese, né, liberando O2. Aqui um resuminho, então, aí do ciclo do carbono, né? Então, ele é encontrado em vários reservatórios, né? Então, a gente não pode esquecer, a gente pensa muito aí na parte biológica, né? A gente não pode esquecer das rochas, da atmosfera, do oceano também, né? Então, esse carbono está presente lá, né? Ele vai formar a estrutura das moléculas orgânicas, eu sempre comento, né? Ter essa compreensão de proteína, ácido nucleico, né? De lipídios, de gorduras, né? De aminoácidos e tal, as moléculas orgânicas principais, né? Então, são formadas aí
baseadas no carbono, né? O ciclo do carbono tem a parte geológica e a parte biológica, né? Então, a geológica, a gente comentou os processos de fossilização, os processos de liberação por vulcão, por simples troca, né? Do gás carbônico atmosférico com a água, com a chuva e tudo mais. E os biológicos também a gente falou, fotossíntese, respiração, decomposição, né? E esses processos estão relacionados, né? Então, no ciclo geológico, o carbono se movimenta pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, né? E no biológico, o carbono vai se movimentar pelos seres vivos, né? Também pela cadeia alimentar. Então, além de respiração, de fotossíntese, né? E de decomposição, a gente tem também cadeia alimentar aí por onde percorre esse carbono, né? Na fotossíntese, na respiração e decomposição, esses processos são essenciais aí para o ciclo do carbono, né? E a ação do ser humano aí tem provocado, então, um aumento do gás carbônico disponível aí na atmosfera, né? Aumentando os índices, as concentrações do CO2. Isso tem acentuado o efeito estufa e contribuído para o aquecimento global. A gente vai discutir isso mais aí na próxima aula, né? O aquecimento global, então, é responsável por desencadear mudanças no planeta todo aí, né? Como o aumento do nível do mar, né? Em decorrência aí do derretimento das geleiras, por exemplo, né? As secas extremas também são geradas pelo efeito estufa, né? E principalmente também a perda de biodiversidade. Então, esses aqui, gente, ó, esses tópicos aqui, ó, são coisas que vocês têm que saber porque é a certeza absoluta que vai cair alguma coisa relacionada com isso aqui, né? O Enem se preocupa muito com questões ambientais, climáticas, né? É, e isso aqui sempre vai ter, né? Perda de biodiversidade, né? Dos animais, seca, né? A relação aí do efeito estufa, as secas ou desses outros fenômenos com a seca, com o derretimento das geleiras é muito tratado, né? Com o aumento do nível do mar também, então todos os efeitos relacionados aí ao efeito estufa, tá? Bom, aqui uma perguntinha aí que eu trouxe sobre o ciclo do carbono. Dá uns minutinhos aí para vocês. Vou abrir o questionário, dá um minutinho para vocês fazerem. Uns 3, 5 minutinhos.
Ué, não está funcionando? É, ninguém conseguiu votar, então? Agora apareceu para mim. É, demorou mesmo. Acho que a gente pode resolver, né? Deixa eu ver como é que tá. Dois, um. Tá bem variado aí as opções, né? Um na uma na B, duas na D. 12h43, deixa eu ver aqui. 11, 2h38. É, deu 5 minutos. Pode resolver então, gente? Vamos lá, né? Para não perder muito tempo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos pensar, né? Bom, a resposta certa aqui é a opção B, tá? O que eu comentei, né? Vamos pensar assim, ó. Uma forma legal de vocês entenderem, né? Essa questão seria o seguinte. Isso aqui é o que? A glicose, né? Glicose, como eu disse, é energia, matéria orgânica produzida, né? Bom, então, CO2, né? A partir de CO2, produzindo glicose, né? Isso aqui, por exemplo, é o processo de fotossíntese, né? Quem faz isso, que eu disse, né? São os produtores, né? Quem produz molécula orgânica, quem produz glicose, tá? Quem produz material que a gente vai usar de energia, né? Pense isso aqui como energia, né? Então, quem produz energia a partir de CO2, tá? É um produtor, tá? Então, a partir dessa molécula menor aqui, CO2, tá? A gente está produzindo essa molécula orgânica aqui maior, o a glicose, tá? Que vários outros organismos aí vão utilizar como fonte de energia, tá? E aí tem o pessoal que vai consumir nessa glicose aqui, tá? E gerar, liberar CO2 no processo, né? Então consome ela como fonte de energia. Então tem quem produz, que é o produtor aqui, essa molécula, produz glicose, produz material orgânico aí a partir do dióxido de carbono. E o cara que consome ela, né, precisa dela para realizar seus processos biológicos, né? Então a gente chama de consumidor, tá? Então seria isso, né? Então a opção um aqui é o consumidor, seriam os consumidores e a 2 os produtores, tá? Então se vocês pensarem a glicose, né, como matéria, né, como uma molécula utilizada para obtenção de energia, é mais fácil, né? Então, quem produz glicose é um produtor, tá? E quem consome a glicose aqui, né, e libera CO2 é um consumidor, tá? Seria assim. Então, aqui a gente tem os seres humanos, no nosso caso aqui, né? A gente come os outros organismos, né? Consome, se alimenta para obter energia e a gente tem os seres autótrofos lá, né, que são capazes, autotróficos, né, de produzir o próprio alimento e produzem glicose, tá, gente? Ficou claro? Que tem. Então, a gente tem a molécula da glicose, né, que é produzida pelos produtores e é consumida pelos consumidores, como no nosso caso, né? É, Bom, e então os produtores, a partir da fotossíntese, produzem a glicose, né? E os consumidores que consomem essa glicose aí, então, como forma de energia, né, para obtenção de energia, produzindo aí o gás carbônico, liberando o gás carbônico aí pela respiração. Então, quando a gente inspira O2, a gente está buscando esse O2 para o processo, né, de respiração aí, que a gente vai falar mais à frente, né, no ciclo do oxigênio e, consequentemente, né, libera gás carbônico, tá? Consumindo aí a molécula de glicose. Ficou claro para todo mundo? Deu para entender? Pode passar? Beleza. Então vamos lá. Bom, agora vamos falar sobre o ciclo do oxigênio, então, né?
Bom, o ciclo do oxigênio aí vai permitir, então, que o oxigênio circule também, obviamente, né, pelos meios, né, garantindo desse modo a realização de importantes processos, né, entre eles a gente vai falar principalmente a respiração celular, né, a formação da camada de ozônio, a combustão, assim, a fotossíntese, né, aqui um ponto importante, né, quando a gente falou lá de fotossíntese, né, que a gente já vai comentar. Então, na fotossíntese a gente tem entrando aqui CO2, tá, gente? E liberando O2, não é isso? Observam que o oxigênio está presente na fotossíntese, né? Tanto entrando como saindo, tá? Então, quando a gente cita fotossíntese no carbono, no ciclo do carbono, é em relação ao CO2, mas em relação ao oxigênio é nos dois pontos, tá? Porque não importa se é CO2, se tem oxigênio, está presente no ciclo do oxigênio. Assim como a entrada de água também, né? Então, a água H2O também tem oxigênio, então o oxigênio também participa, tá? Por essa via, vamos por assim, tá? Então, o ciclo do oxigênio é muito abrangente nesse sentido, né, em relação a essas moléculas que a gente estava comentando, porque ele está presente nelas todas, né? Então, o oxigênio está sendo passado aí via, né, na molécula de CO2, na molécula de O2, na molécula de O3 do ozônio, que a gente vai comentar lá na frente, na molécula de água, né? Na glicose, que a gente comentou ali, fonte de energia ali, obtenção de energia, tem oxigênio, então o oxigênio está em todas essas moléculas, o ciclo do oxigênio é envolto em tudo isso, né? Mas aqui a gente vai comentar alguns processos principais, né, como a formação da camada de ozônio, o processo de combustão, de queima, né? A respiração celular, principalmente, até a fotossíntese mesmo, e assim por diante, tá? Então, aqui um esqueminha, né, simplificado, do ciclo do oxigênio também, né? Então, as plantas liberam aí, pela fotossíntese o oxigênio, né? Absorvem gás carbônico, que tem oxigênio, tem, né? CO2 tem oxigênio. Nós, animais, respiramos, né? Inspiramos O2, então inspiramos oxigênio, liberamos CO2, então liberamos oxigênio, né? Bom, a gente tem o O2 aqui também na atmosfera, né? E o O3, né? Aqui, o O2 na atmosfera que a gente usa para respiração, por exemplo, que as plantas liberam aqui como produto da fotossíntese, né? E a gente tem o O3 lá na camada de ozônio, né? Que é responsável por proteger a Terra aí dos raios ultravioletas, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Bom, então o ciclo do oxigênio, tá, gente, ele é relacionado diretamente com o ciclo do carbono, porque quase tudo que estava com carbono lá que a gente comentou tinha oxigênio também, né? E aí ele tem, obviamente, então, como seus processos, a fotossíntese, né? Já que tem oxigênio lá em tudo que está envolto na fotossíntese, né? Então, na fotossíntese, né, esses organismos fotossintetizantes, que nem a gente falou, vão utilizar gás carbônico novamente e liberar oxigênio, né? Então, essa reação é uma reação que vocês têm que saber de cor, tá, gente? H2O mais CO2, né? Liberando glicose, vou só escrever glic aqui, né? Glicose, o material orgânico mais O2, tá? Então, essa reação aqui é a base, né, de tudo, a reação da fotossíntese, né? Então, esse processo é responsável por garantir que esse oxigênio então, seja produzido e liberado no meio ambiente, né, contribuindo para os 20% que a gente vai comentar aí da atmosfera, que é 20, 21, 22% da atmosfera que é composta por oxigênio, por O2, né? E esse oxigênio disponível, então, aí na atmosfera pode ser utilizado para diferentes processos, como o processo da respiração celular, né? Ou da queima, da combustão também, né? Dentre outros. Então, o oxigênio, né, é um importante elemento aí que a gente encontra, a gente pode encontrar em vários reservatórios aí do planeta, como na atmosfera em grande quantidade, né, na biosfera também, e na litosfera em muita quantidade, porque a H2O, né, é água também, né? Não, que é litosfera, né? Gente, eu tô ruim de biologia, não tô sabendo diferenciar litosfera de hidrosfera, não. Depois qualquer coisa, se alguém souber, me fala. Se eu estiver falando coisa errada aí, tá? Bom, na atmosfera, então, a gente tem a presença do oxigênio molecular, o O2, que nem eu tinha comentado, né, que vai representar aí cerca de 21% da atmosfera terrestre, tá? Os outros, a maior parte, né, o maior percentual que a gente tem, os outros 78%, 79% é
nitrogênio N2, tá? Então, N2, 78, 79% aí da atmosfera, né? E O2, 20 e poucos, 21, 22%. A gente tem um outro, né, 1% ou menos que resta ali, que aí a gente tem gás carbônico, metano, ozônio, sei lá, vários outros gases aí, né? É, e aí esse oxigênio, então, que está disponível na atmosfera, né, nessa alta quantidade, né, ele pode ser utilizado, então, por alguns seres vivos aí para realizar a respiração celular, né? Nosso caso, por exemplo. E além de aparecer, então, na forma molecular, o O2, né, ele pode também aparecer na forma de outros compostos, como o gás carbônico. Então, a gente tem que lembrar, quando fala de gás carbônico, também está falando de oxigênio, né? A gente pensa muito no carbono. O ozônio, né, da camada, que é o O3, o dióxido de nitrogênio, o NO2, também, né, um outro gás aí que tem oxigênio, então, assim por diante, né? Então, várias moléculas aí contendo oxigênio na atmosfera, né? Bom, o ciclo do oxigênio, então, também, né, obviamente, vai ter diversas etapas importantes, né? A gente falou bastante da fotossíntese, tem a respiração celular, que é importantíssima, tem os processos de decomposição que também liberam oxigênio, né? De combustão, a queima, né, se baseia aí no O2, né, no oxigênio. Aí a gente tem a formação da camada de ozônio, o O3 também, está tudo envolto, então, aí envolvendo o oxigênio. Na fotossíntese, a gente tem formação de oxigênio, a gente libera, lembra, como produto da fotossíntese, a glicose mais O2, né? Então, a fotossíntese libera esse oxigênio na atmosfera. E então, né, esse processo da fotossíntese é uma das etapas mais importantes, por isso que a gente refala elas várias vezes, né? E aqui, um esqueminha, então, simplificado de novo aí, né, do oxigênio aí, né? A liberação pelas plantas, que absorvem CO2, então absorve o oxigênio na forma de dióxido de carbono, liberam oxigênio na forma de O2, né? A gente que absorve oxigênio na forma de O2, né, e libera oxigênio na forma de CO2, né, na molécula de CO2. A gente tem processos, né, de decomposição também, processos de respiração das plantas, de outros animais também, né, e assim por diante. Depois tem a queima, a gente tem combustão, ozônio, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, de novo, né, as fotossíntese aí, né? Então, na fotossíntese, as algas, tá? As plantas e alguns procariotos aí, que são os organismos responsáveis por realizar a fotossíntese, né? Vão fazer uso, como eu disse, do gás carbônico e produzir moléculas orgânicas, principalmente a glicose, né? Durante o processo, então, de produção dessa glicose, né? Pela fotossíntese, né, eles vão precisar de luz. Então, a luz é a energia que eles utilizam para realizar essa conversão aí, tá, de CO2 e água em molécula orgânica, né, em glicose, e liberando O2 aqui no processo, né. Então, através da entrada de CO2, a utilização de água e da energia ultravioleta aí, né, eles liberam O2 e fazem essa molécula orgânica aqui, né, fazem glicose, né? Então, entre os organismos sintetizantes, como eu tinha falado, a gente tem que destacar aí os fitoplânctons, né? Que são os maiores contribuintes aí para o oxigênio atmosférico, né? Então, os fitoplânctons são organismos microscópicos, né? Fotossintetizantes, que vivem flutuando na água doce, tá? Então, são organismos da água, vamos pôr assim, que são responsáveis por manter o oxigênio atmosférico, né? E eles são responsáveis, esses fitoplânctons, né, para produzir cerca de 95% do oxigênio presente na atmosfera. Então, desses 20% da atmosfera que é tudo oxigênio, 95% quem produz, então, são os fitoplânctons, né? A gente tende a pensar que é muito por causa das florestas, né? E das plantas e tudo mais, mas são esses organismos marinhos aí que são responsáveis pela maior parte de produção desse oxigênio, né? Bom, o oxigênio liberado por esses organismos, então, vai ser utilizado em vários processos, né? Um desses processos é a respiração celular, que nós realizamos para obtenção de energia, né? Estou comentando aqui, mas eu imagino que vocês devem ter estudado em biologia. Então, a respiração celular é realizada aí por grande parte dos organismos vivos, né? Não só por a gente. E nesse processo, então, a gente utiliza o oxigênio, né, para produzir energia, né, e liberar, em consequência, aí, o gás carbônico, tá?
Então, além do gás carbônico, né, são liberadas moléculas de água também, que também tem oxigênio na composição, a gente não pode esquecer, né? Então também está dentro do ciclo. E, portanto, então, o oxigênio utilizado aí na respiração, né, ele retorna ao ambiente na forma de gás carbônico, na forma de CO2, que a gente tinha falado, né? E aqui o esqueminha, então, né, que meio que se retroalimenta, né? Então, as algas, né, os fitoplânctons, né, os procariontes, né, vão produzir por fotossíntese e vão liberar o oxigênio na atmosfera, né, vão liberar o O2 na atmosfera, que nós e vários outros organismos, né, vamos utilizar, a gente vai respirar esse O2, né, para utilizar para produção de energia, né, lá nas mitocôndrias e tudo mais, pelo processo de respiração celular. E ao obter essa energia, utilizar esse CO2, a gente libera oxigênio de novo no meio ambiente na forma de CO2, né, e de água também, nesse processo de liberação de água. CO2 e água, observe, de novo, são os reagentes, né, da fotossíntese, né, que tem como produto a glicose e O2. E assim, então, né, esse é um processo aí que se retroalimenta, né. Bom, o oxigênio produzido pelos organismos fotossintetizantes também pode ser utilizado em processos de decomposição e de combustão, né? Então, a decomposição a gente comentou já no do carbono, né? Mas a combustão não. Então, a queima é baseada no oxigênio, né? Ao final desses processos, então, ao final da decomposição, ao final da combustão, da queima, a gente libera também gás carbônico e água, né? Então, tanto a combustão quanto a decomposição, né, libera aí como produto da reação aí, né, gás carbônico que tem oxigênio e água que também tem oxigênio, né? E aqui, né, então combustão, respiração, decomposição, né, são todos processos aqui que vão liberar gás carbônico produto, e o gás carbônico tem oxigênio, né? Esse gás carbônico aí que é utilizado aí pelas plantas, pelos organismos fotossintetizantes que liberam O2 no ambiente, né? Na atmosfera aí, que é utilizado de novo na respiração e aí completa o ciclo, né, gente? Bom, o oxigênio também, né, vai participar da formação da camada de ozônio, que eu venho falando, né, que é uma espécie de filtro, então, que a gente tem para diminuir a incidência da radiação ultravioleta, né, que chega aqui na superfície. Então, a camada de ozônio que está sobre a Terra aqui, né, ela é responsável, então, para proteger aí os raios UV, né? Então, os UV, alguns tipos, a gente tem alguns tipos de raio UV, né? O UV do tipo C é o que ela mais vai bloquear aí, mas ela também vai diminuir fortemente a intensidade dos outros raios ultravioletas, né? E aí, dessa forma, né, essa camada vai ajudar, então, a reduzir aí, a reduzir os efeitos, né, da radiação ultravioleta, e isso tem várias consequências, né? Só que o que acontece, né? Quando essa camada de ozônio, né, sofrer, então, da origem ao ozônio, que é o processo de formação, né? Então, o oxigênio participa aí da camada de ozônio, né? Por ação dos raios ultravioletas do Sol, né? Ele dá origem, então, ao ozônio, que irá formar essa camada. E aqui está a reação, né? Então, a gente tem oxigênio mais O2, formando um O3 aí, né, na presença do raio ultravioleta, aí, né, energia solar aí, vai dar origem ao O3 que vai formar aí, né, a camada de ozônio. Bom, a camada de ozônio vem sofrendo aí, já sofreu intensamente com a ação do homem, né, que liberava uma grande quantidade de substâncias que reagiam à molécula de ozônio, as destruindo. Essas substâncias, né, eram chamadas CFCs, né, que são os clorofluorcarbonos, né. Então, antigamente esses CFCs, gente, era muito usado aí em sprays, né, em refrigeradores, então eles eram liberados, tá? E o que que acontece quando esses CFCs são liberados, né? Eles reagem com o O3, com a lá da camada de ozônio, degradando ela, né? Então, o cloro aqui, dessas moléculas de CFC, né? Ele reagia, então, com o O3, formando aqui uma molécula aqui de monóxido de carbono, tá? E outra molécula de O2, de H2, ó, de O2, né? Atmosférico. Então, esse processo aqui contribuía, né, para a degradação significativa da camada de ozônio que estava acontecendo lá na década de 80, né?
Então, lá em 1985, eles descobriram, né, que a grande redução da camada de ozônio que estava acontecendo lá sobre a Antártica, né, que era possível medir e ver que era significativa essa redução que estava tendo na camada de ozônio, então era em decorrência desses CFCs, né, chamando que o que eles chamaram, né, de buraco na camada de ozônio, né, mas o que acontece, né, é um espessamento, vamos pôr assim, né, dessa camada de ozônio. Então, atualmente a gente já, né, eles já conseguiram ver que vários estudos aí que a proibição dos CFCs, né, desses clorofluorcarbono, né, clorofluorcarbonos, né, a proibição deles, né, fez com que a camada de ozônio começasse a se recuperar, tá? Desses danos que aconteceram aí nas décadas passadas, só que isso é um processo demorado, né? Essa recuperação total aí da camada de ozônio pode demorar até 6 décadas, até 60 anos, então, para a gente recuperar o que foi perdido lá, o que foi degradado da camada de ozônio, tá? Bom, a importância aí, né, do ciclo do oxigênio, então, o oxigênio é essencial, né, para a sobrevivência dos organismos no planeta, né, já que ele é utilizado em praticamente todos os processos fundamentais que a gente tem, como a fotossíntese e a respiração celular, que a gente comentou, né, e além de proporcionar essa ciclagem, então, no meio, né, o ciclo do oxigênio é importante porque vai garantir a realização da respiração celular, então, né, ou da fotossíntese, então, né, basicamente todos os organismos vivos é, são precisam do oxigênio, né, participam do ciclo do oxigênio, né, para obtenção de energia, né. O oxigênio também é a base para realizar a combustão, né, baseado na combustão, é feito em decorrência do oxigênio, né, que a gente tem a queima, na realização de processos de decomposição da matéria orgânica também, e também na formação da camada de ozônio, que nem a gente comentou, né. Bom, mais um exercício aí, gente. Dá mais uns minutinhos aí para vocês abrirem o questionário, né? Vou ali buscar uma água enquanto vocês respondem.
Acho que a gente pode ir lá nos 5 votos já. Vamos ganhar tempo. Essa estava simples, né? Todo mundo acertou, todo mundo que votou e acertou. A gente falou bastante, né, da respiração. Opa, da respiração e da fotossíntese, né? É, então, né, os organismos que utilizam oxigênio vão liberar gás carbônico, que é utilizado aí pelos fotossintetizantes no processo de fotossíntese, né? Então, a gente observa a liberação de oxigênio pela fotossíntese, né? E a absorção de oxigênio pela respiração, né? A respiração e a fotossíntese, então, são dois processos que estão diretamente conectados, né? Assim como o ciclo do carbono e do oxigênio, que nem eu tinha falado, né? Que estão fortemente relacionados aí, né? Bom, e agora a gente fala do ciclo do nitrogênio, né, gente? Que talvez pode ser um pouquinho mais complexo que os outros, né? Eu não acho, eu acho que até é mais intuitivo. Assim, pode parecer mais complexo pelos processos, pelas moléculas, né? Então vamos lá, né? O nitrogênio, então, é esse outro gás que a gente tem aí na atmosfera, né? Que é o maior gás, é o gás que a gente tem maior concentração aí na atmosfera, né? Então ele é encontrado também nas rochas, né? No fundo dos oceanos, nos sedimentos e na atmosfera, né? E na atmosfera ele é encontrado nessa forma gasosa e o N2 representa aí 78, 79% dos gases da atmosfera, né? Então, a gente tem 21% aí de oxigênio, que a gente comentado, e o restante praticamente é tudo nitrogênio, né, 78%. E quando a gente fala de dióxido de carbono, argônio, vapor de água, outros gases, né, de metano e tudo mais, isso equivale a cerca só de 1% da atmosfera, né? Então, o gás do nitrogênio aí é o gás mais importante aí quando a gente fala em termos atmosféricos, né? Só que, apesar de ser encontrado em grande quantidade na atmosfera, né, ele não é utilizado pela maioria dos organismos, né, os quais são capazes de fixar e incorporar esse N2, né, esse nitrogênio, na a matéria viva, né. Então, embora a gente tenha ele em grandes concentrações, é muito difícil absorver. E nitrogênio é né, um elemento, gente, que nós e todos os organismos, né, precisam, tá? Então, a incorporação desse N2 seria de grande utilidade, mas poucos organismos conseguem fazer isso, né? Entre os organismos que conseguem fazer isso, né, são tipos de bactérias. Então, a gente vai comentar várias bactérias aqui, né? Então, para fixar, aqui já introduzindo, né, a gente tem 4 principais reações aqui envolvendo o ciclo do nitrogênio. Então, a gente tem a fixação, então, que é pegar esse N2 atmosférico aí e absorver ele, isso acontece lá nas plantas, por advento aí das bactérias fixadoras de nitrogênio, então a gente vai comentar nos nódulos aqui das plantas. Então, esse nitrogênio é fixado na forma de amônia, né? A amônia é convertida num composto que a gente vai chamar de nitrito, tá? Por outros tipos de bactérias. O nitrito vai ser convertido em nitrato, tá? E esse nitrato pode ser assimilado pelas plantas, por essas plantas, tá? Absorvido e entrar na cadeia alimentar, ou ele pode sofrer o processo de desnitrificação por outros tipos de bactérias e voltar à forma de N2 atmosférico, tá? Então, observa, né? São quatro moléculas principais. A gente tem N2, que vira amônia, né? Que é convertido em amônia no processo de fixação. A amônia é convertida em nitrito, tá? No processo de nitrificação. O nitrito é convertido em nitrato, e também é um processo de nitrificação, tá? E o nitrato ou é absorvido, né? Ou liberado, né? Desnitrificado aí para o meio, voltando à forma de N2, tá? E nesse meio a gente também tem um processo de amonização aqui, tá? Que é quando os seres decompositores vão decompor matéria orgânica com nitrogênio aí, né? E liberar amônia, que também pode ser utilizado, assimilado pelas plantas, ou, né? Amônia da origem nitrito, nitrato e voltar N2 e assim por diante, tá? Então, basicamente, né, a maior parte do ponto mais importante é isso, tá? Então, vamos comentar isso, né? Então, durante o ciclo do nitrogênio, né, a gente percebe que os vegetais não conseguem obter ele só conseguem obter ele, né, por meio de sais nitrogenados, como a amônia e o nitrato, tá? Então, a forma que os vegetais absorvem o nitrogênio, obtêm a fonte de nitrogênio é na forma de amônia e de nitrato,
tá? E os consumidores, no nosso caso, né, a gente vai obter esse nitrogênio se alimentando, né, desses animais que já têm nitrogênio, ou dessas plantas, né? Então, a gente tem esses 4 processos principais aí que a gente falou. A fixação, tá? Que é o N2 convertido em amônia, tá? NH3. A gente tem a amonização, então, quando a matéria orgânica nitrogenada vai dar origem, por processo de decomposição, também a amônia, tá, gente? A gente tem a nitrificação, que é essa amônia que, então, vai ser convertida em nitrito, tá? NO2 menos, né? E depois a gente tem esse nitrito convertido em nitrato, ainda dentro da nitrificação, tá? O nitrato é um daqueles outros sais que as plantas conseguem absorver, né? NO3 menos, eu acho que é o nitrato. Ou NO, depois a gente vê, né? Então, isso dentro do processo de nitrificação aqui, né? Essa parte. E, por fim, a gente tem a desnitrificação, que é quando esse nitrato aqui volta para a forma de N2 atmosférico, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro processo, né, o processo de fixação. Pegar esse N2 e converter em amônia, né? Então, a fixação do nitrogênio atmosférico, né, acontece, quase todos esses processos, né, vão acontecer com a utilização de bactérias, né? Então, as bactérias mais importantes aí para essa etapa de fixação são as do gênero Rhizobium, tá? E essas são bactérias que vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, no caso feijão, ervilha, soja, né? Então, essas bactérias vão formar nódulos, tá? Isso aqui, tá, gente? Lá nas raízes dessas plantas, tá? Então, nessa região cortical aqui das raízes dessas plantas, tá? Essas bactérias formam esses nódulos e aí, a partir disso, elas são capazes de captar o nitrogênio atmosférico, tá? Transformando esse nitrogênio atmosférico em amônio, NH3, tá? E a amônia é um dos sais lá que a planta consegue absorver, né? Então, as bactérias vão estabelecer uma relação aí que é chamada na biologia, né, de mutualística, né? As plantas, então, fornecem, as bactérias fornecem à planta aqui, né, os sais de nitrogênio, que as plantas precisam, não são capazes de produzir, e recebem, então, da planta, né, matéria orgânica, né, que foi produzida lá pela fotossíntese. Então, uma troca aí, né, entre eles. Então, existem também a fixação física do nitrogênio, né, mas é um processo que esse N2 é transformado em amônia em fenômenos físicos, como relâmpagos, faíscas, né, elétricas e tudo mais. Mas isso aqui acontece em muitas poucas, gera muita pouca quantidade, né, de amônia desse tipo de processo, que a gente tem mesmo a fixação como principal, né? Então, o nitrogênio na atmosfera é captado aí pelas essas bactérias que estão aqui nos nódulos, nas raízes dessas plantas, né? Essas bactérias fixadoras de nitrogênio aí do gênero Rhizobium ou os rizóbios, né, vão invadir essas raízes, se multiplicam, formar esses nódulos aqui radiculares, né, e viver em simbiose então com a planta, né? Então, esse nitrogênio atmosférico aí é metabolizado por essas bactérias, esse N2, ó, observe, né? Lá do ar, elas absorvem, vêm aqui, entram nesses nódulos, essas bactérias, então, fixam esse nitrogênio, convertendo ele em amônia, né? Em amonificação, formando o íon amônio aqui, NH4, né? Que depois é convertido em nitrito, né? E depois, posteriormente, em nitrato, onde as plantas podem assimilar, absorver, né? Bom, a gente tem um outro processo aí que é a amonização, né? Então, a gente tem a fixação, em que o N2 é convertido em amônia, tá, gente? Fixação, o N2 atmosférico é convertido em amônia por essas bactérias, né? O outro processo é a amonização. Então, a gente tem material orgânico aqui, né, animal, vegetal, que é decomposto, tá? Que sofre decomposição, material orgânico nitrogenado, né? Então, quando a gente tem organismos, bactérias também decompositoras, né, começam a atuar nessa matéria orgânica nitrogenada e liberam amônia, NH3 aí no ambiente, tá? Então, essa amônia aí vai se combinar com a água no solo, né, e formar o hidróxido de amônio, que é o NH4, né, o íon amônio, né, hidroxila. E aí, íon amônio, né, sais de amônio, as plantas já conseguem assimilar, tá?
Então, a gente comentou da fixação, a conversão do N2 em amônia por as bactérias, né, fixadoras. A gente tem a conversão, então, no processo de amonização, de material orgânico nitrogenado em amônia também, só que por bactérias decompositoras, né? Bom, o próximo processo, então, seria a nitrificação. Então, tanto por amonização quanto por fixação, a gente produz amônia, tá, gente? E agora a gente precisa nitrificar essa amônia, né? Então, na nitrificação, né, a gente vai ter a oxidação da amônia em nitrito. Esse nitrito, né, depois é convertido em nitrato, tá? Então, esse processo também é realizado por bactérias, né, que fazem quimiossíntese aí. Então, elas vão utilizar essa energia liberada na nitrificação para sintetizar as próprias substâncias orgânicas dela, né? E as bactérias que realizam a nitrificação, então, são chamadas de bactérias nitrificantes. E aí tem bactérias que vão realizar a nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito, né, a oxidação da amônia em nitrito, e tem as bactérias que vão realizar a nitração, que é a conversão do nitrito em nitrato, tá? As bactérias que fazem nitrificação são dos gêneros nitrosomonas e nitrosococcus. Elas vão converter essa amônia em NH3, seja a amônia obtida por fixação lá do N2 ou por decomposição da matéria orgânica, por amonização, né? Elas vão pegar essa amônia, então, e converter essa amônia em nitrito, tá? E as outras bactérias, né, Nitrobacter, vão converter o nitrito gerado dessa reação em nitrato, tá? Então, o nitrato, né, que é liberado aqui dessa reação, né, aqui, então aqui é a reação, tá, gente? Então, aqui a gente tem a amônia, tá? Obtida aí ou por fixação ou por harmonização, que sofre, então, a oxidação, tá? Gerando nitrito, íons H+, né, e água. Esse nitrito, ó, tá aqui, né, eles vêm em uma segunda reação chamada de nitração, né, ele vai dar origem também por oxidação ao nitrato, tá? Bom, e aí, né, desse modo, então, após gerar o nitrato aqui, né, o nitrato já é um sal que as plantas podem absorver, né? E também, as plantas podem absorver esse nitrato, ou ele pode ser convertido lá em N2 por desnitrificação, tá? Que é o último processo, então, aí, envolvendo aí o ciclo do, do nitrogênio, né? Então, no solo a gente vai ter as bactérias também desnitrificantes, né? Tá aqui, ó, que utilizam então agora o nitrato, né, e transforma esse nitrato em nitrogênio N2, né, meio por esse processo de desnitrificação. Então, vai garantir a devolução do nitrogênio para a atmosfera, tá? Então, gente, né, só recapitulando aqui, né, então a gente tem esse N2 na atmosfera, esse N2 pode ser absorvido lá pelas plantas por processo de fixação bacteriana, né, lá nos nódulos, das raízes das plantas, né, e formar amônia. A amônia a planta já consegue absorver. A amônia também pode ser gerada por decomposição de matéria orgânica, tá? Feito por bactérias decompositoras. Então, ela vai decompor a matéria orgânica e formar amônia também, tá? A amônia, seja de qualquer uma dessas fontes, sofre nitrificação, né? Dando origem a nitrito. E o nitrito sofre nitrificação também, dando origem ao nitrato, tá? E o nitrato aí pode ser ou assimilado, absorvido por essas plantas, ou pode sofrer desnitrificação voltando ao meio ambiente, aí na forma de N2, tá? Por outras bactérias desnitrificantes. E aqui lembrar de um ponto importante, né? Após assimilada aí, a gente comenta muito esses processos aqui, mas após assimilada aí pelas plantas, entra na cadeia alimentar, né, gente? E aí um animal, um bicho come, um inseto come, um anfíbio come, um animal come, o outro animal come, e segue a cadeia alimentar por onde esse nitrogênio também percorre, né? Então, no ciclo do nitrogênio aí, ele precisa de várias bactérias, né, para ser realizado. Então, a gente comentou sobre as bactérias isóbio, né, que são importantes na parte lá de fixação do nitrogênio aqui, né. A gente tem as bactérias do gênero Azobacter e Clostridium também, nesse processo, né, mas os mais reconhecidos são o risóbio. E ainda a gente tem também bactérias no processo de amonização, né, que são bactérias decompositoras, né.
que vão liberar amônia para o ambiente lá, que pode ser absorvido, né, e pode ser nitrificado e tudo mais lá pelas plantas, né? Bom, na nitrificação a gente também tem a participação das bactérias, né? As nitrosomonas e nitrosococcus convertem a amônia em nitrito, né? E as nitrobatem convertem esse nitrito gerado em nitrato, né? E por fim, esse nitrato, né, gerado pode ou ser assimilado, né, ou sofrer desnitrificação, então, voltando lá à forma de N2 pelas bactérias desnitrificantes, tá, gente? Ciclo do nitrogênio, então, tem essas bactérias, né, as fixadoras, né, realizando o processo de fixação, as decompositoras, né, realizando o processo de decomposição, ambos gerando amônia, né. A gente tem as nitrificantes, então, que vão converter amônia em nitrito e vão converter nitrito em nitrato, né, e a gente tem também as desnitrificantes, as nitrificantes, né, e as desnitrificantes, então, que vão converter o nitrato em N2, tá? E aí tem os nomes, né, de cada um, as nitrificantes, nitrossomanas e nitrosococcus, as o primeiro processo aqui, né, conversão da amônia em nitrito, depois tem a Nitrobacter, né, que faz a nitrosação, então, que converte o nitrito em nitrato, e as desnitrificantes lá, bactérias desnitrificantes convertendo o nitrato em N2. Bom, gente, eu trouxe aqui, né, algumas outras imagens, tá? Mas aqui é mais do mesmo, né? Só comentando esses processos e tudo mais. Não vou falar, explicar cada uma delas, né? Algumas maiores, outras menores aí. Vou deixar para vocês estudarem depois, quem tiver interesse aí, né? Aqui de novo amônia, íon amônio, né? Nitrito, nitrato. Então são outras imagens, pode vir, né? Pois pode ficar de várias formas aí, né? Então vendo imagens diferentes, vocês podem ter ideias de abordagens, podem cair aí desses esquemas, né? Desses ciclos, tá? No ciclo do nitrogênio, por exemplo. Esse aqui é legal, né? Ele está mais simplificado, né? Então N2, amônia, né? A amônia pode vir por fixação ou por decomposição, né? Amônia também dá origem ao nitrito, dá origem ao nitrato, e o nitrato pode ser assimilado ou pode voltar para a atmosfera no N2, né? Ao ser assimilado aí esse nitrato, né? O nitrogênio segue aí a cadeia alimentar, tá? Então, plantas, insetos, animais e tudo mais. Bom, falta 5 minutos, dá o tempinho aí, então para vocês responderem essa última. E aí a gente finaliza. Deixa eu abrir o questionário aqui. Gente, eu vou enviar a lista de presença aí para vocês de novo. Depois, se que eu falar aí, quem já quiser sair, né? Falta, deixa eu ver quantas pessoas tem chamado, 7?
É 7 pessoas além de mim, então falta um aí para encher a lista de presença. Bom, gente, acho que pode resolver, né? Falta um minuto para não atrasar vocês aí. Então, a opção correta, tá? É a opção E, né? E todos esses aqui são processos que a gente comentou, ó. A fixação do nitrogênio no ar, processo de fixação. Devolução do nitrogênio para o ar. É a desnitrificação lá, né? A conversão do nitrato em N2, tá? Então, a gente está devolvendo o nitrogênio para o ar atmosférico. Transformação de compostos orgânicos nitrogenados em amônia. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é a amonização que a gente falou lá que os seres decompositores fazem, né? Que as bactérias decompositoras fazem. E transformação da amônia em nitrito e nitrato, processo de nitrificação. Então, tudo aqui está correto, tá? São todos os processos que a gente comentou, os 4 principais processos lá que a gente ficou falando, né? Então, todos esses processos estão corretos, tá, gente? Bom, 3h29 aqui no meu, né? Vocês estão liberados até semana que vem.